Olá pessoal, essa é mais uma aula do sexto ano. Agora é uma aula revisional, não é? Que vai ajudar, relembrando você de aspectos importantes dos conteúdos que foram vivenciados até então. Principalmente os três primeiros conteúdos que estão nos três primeiros capítulos. E isso a gente vai começar a relembrar quais são aqueles aspectos que você não pode deixar de esquecer, não pode, desculpa, não pode deixar de lembrar, principalmente quando você for fazer a sua avaliaçãozinha, tá bom? E aqui a gente faz uma abordagem inicial na página 10, aprendendo a estudar história. Lembrando que estudar história, como eu gosto de afirmar, é de uma forma que você, na verdade, faz uma viagem no tempo. Você entra numa máquina do tempo, digita o ano que você quer voltar e faz uma viagem com um olhar de muita compreensão, de muito entendimento, sem radicalismo, sem ter uma visão também sem preconceitos, mas uma visão que possa fazer com que você perceba as evoluções da humanidade, de que forma essas evoluções acontecem, de que forma essas mudanças acontecem, tá bom? E eu lembro que a gente partiu do princípio da introdução aos estudos históricos. Lembrando que a história é a ciência que estudou, que verifica, que estuda o que aconteceu no passado e, sobretudo, dando um olhar para o presente, mas um olhar de muita compreensão, de muita análise fria, sem qualquer tipo de pré-requisito, de preconceito, de situação estabelecida. Vendo o desenrolar do conteúdo histórico, que o que acontece? Nós pegamos lá o surgimento do homem até os dias de hoje, pegamos uma linha, traçamos uma linha e vamos estabelecendo todos os fatos que aconteceram ali. Ao invés de a gente relatar o que aconteceu com a nossa vida, nós vamos fazer um mergulho histórico, vivenciando aqueles conteúdos que são importantes. Então, estudar história é isso, é traçar uma linha do tempo, verificar quais foram os aspectos que fizeram com que a sociedade se comportasse de tal maneira, tinha aquela ou outra característica, tá bom? E vamos ali na página 10, estudando lá a introdução aos estudos históricos, mencionando que a história não aparece no sentido literal, aparece também com a contribuição na carga, na questão da política, na questão cultural, na questão social, na questão econômica, né? Ela estuda as mudanças e as transformações que ocorrem na sociedade, obedecendo o tempo cronológico. E nós vimos também que aquele que é considerado o primeiro historiador, ele nasceu na Grécia, que é Heródoto, né? E temos aquela capacidade de observar, analisar os fatos que se passaram. E na página 11 nós temos, ao longo do tempo, o ser humano compreendeu que necessitava entender aquele cotidiano, o que ajudou a ter a devida noção da importância das transformações sociais, físicas, feitas pelas quais passa. Essa reflexão indica que a história não é apenas uma sucessão de fatos, e sim uma construção coletiva e cultural que determina os aspectos vividos pelos grupos humanos de acordo com as suas especificidades. Então, cada grupo humano tem sua própria característica. E a história vai lá com um olhar
de muita compreensão, de muita análise, querendo entender aqueles fatos, querendo entender por que cada sociedade se comportava de tal maneira, diferente uma da outra, ou inclusive tendo aqui e ali algum aspecto de semelhança, porque pode ser que a estrutura política com o faraó não seja a mesma como no Egito, o faraó não seja a mesma na Mesopotâmia, que tem um rei, mas eles exercem de certa maneira uma função. Depois, no caso do faraó, ele tem, como se poderia dizer, superpoderes. Ele tem um poder que não é um único poder, tem vários poderes. Não é isso? Muito bem. E aí vivenciamos na página 12 a questão cultural, as rotinas, a formação das primeiras tribos, dos primeiros clãs, dos primeiros agrupamentos e o processo de aculturação, que é aquele processo em que aprende-se uma língua, aprende uma cultura, o cotidiano, e aquilo ali vai sendo repetido. Vivenciamos também, estudamos também sobre as fontes históricas, os fatos históricos, as fontes materiais escritas, as fontes materiais não escritas e as fontes orais. No estudo da história, nós precisamos, comprovar através de documentos, de papéis que comprovem a existência daquele fato, com a data, em bom estado, às vezes não em bom estado, podendo até ser recuperado, podendo também, inclusive, ter uma língua diferente. Então, o papel é importante, porque representa ali um documento, e esse documento ele tem uma datação. A data é importante para o contexto histórico, para o fato histórico, né? Fontes escritas, documentos escritos, fotos, livros, jornais, tudo isso compõe uma fonte histórica escrita, não é? Outra fonte que também, mas um outro tipo de fonte, um objeto, uma colher, um garfo, um prato, uma roupa, um osso, uma madeira, também é uma fonte histórica, só que agora é uma fonte histórica não escrita. Prosseguindo, nós temos agora fonte não material oral, ou seja, aquele cidadão, através de uma entrevista, através de um conto, através de um livro, ele vai relatar aquilo que ele vivenciou. Ele não tem um registro, mas ele vivenciou, ele é uma fonte histórica oral. Ele tem como relatar aquilo ali, e a história é considerada a história da segunda etapa da Escola dos Análises, que é uma das escolas de estudo da história, a história do século XX para cá, final do século XIX para o XX para cá, a Escola dos Análises, que é uma escola francesa, ela admite esse tipo de fonte, uma fonte oral, certo? Prosseguindo então, nós temos a questão do tempo. E aí nós estudamos também que a geologia, a geografia, a arqueologia, a biologia, as ciências, a filosofia, a sociologia também, elas dão um suporte para a história. Então a história não trabalha de forma isolada. E através do tempo, a contagem do tempo, o tempo cronológico, o tempo histórico, o tempo geológico, esses três tipos de tempo estão inseridos aqui na página 15 e vão contribuir sobremaneira para o nosso entendimento histórico. E aqui nessa contagem do tempo, o período, a era, um biênio significa 2 anos, triênio, 3 anos, o quinquênio são 5 anos, a década 10, o cartel significa 25 anos e séculos é o período que corresponde a 100 anos, 1000 anos a milênio. Vivenciamos também, não é, a importância da datação do tempo, a descoberta em relação aos séculos. Como assim, professor?
o ano de 2011. Que século pertence? Muito bem, século 21. O ano 2000 pertence a que século? Século 20. Eu ensinei já sobre isso. O ano de 1980, que século é? Século 20. 2011, desculpe, século 21. 2015, século 21. O ano que nós estamos agora, 2021, século 21. E após isso, nós vivenciamos os períodos históricos. E eu bati nessa tecla, afirmei várias vezes, diversas vezes, que os historiadores gostam muito dessa situação de dividir os períodos para facilitar a nossa aprendizagem. Ou seja, de tanto a tanto você coloca aquilo ali como sendo um período, estuda ali de forma focada aquele período. Então, quais são os períodos históricos? Só ressaltando aqui, você sabe, eu tenho certeza disso que você sabe. É a idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E na página 19 do nosso livro, ele vai citando todos esses fatos e como esses fatos vão colaborar para o nosso entendimento. O surgimento da escrita até a queda do Império Romano, ali é o período da Idade Antiga. Depois a Idade Média, a Idade Moderna e Contemporânea. Na página 19 você tem essas situações bem detalhadas, Prosseguindo, na página 20, nós vimos que a tecnologia é uma ferramenta importante do historiador. Por quê? Porque ali o historiador está em suas pesquisas e ele utiliza cada vez mais ferramentas, como um limpador, luvas, máscaras, equipamentos que vão ali favorecer nas suas pesquisas. Óculos diferentes, apropriado para determinadas pesquisas. Então, essa tecnologia que vem crescendo favorece muito a história nos seus estudos, nas novas descobertas. Sem esquecer também que nós temos um componente de evolução tecnológica que nós encontramos em todos os ossos, em todos os seres vivos, que é o carbono 14. E o carbono 14 vai favorecer a gente começar a perceber da que período aquele corpo que foi encontrado pertence, a que período ele pertence. Tá bom? Vamos agora para o capítulo 2, que traz assim para a gente a origem das espécies. A origem das espécies passa por uma questão de entendimento de como surgiu os primeiros habitantes da Terra, o entendimento de como surgiu a Terra, sob duas perspectivas. Uma teoria criacionista, onde Deus criou o mundo, criou tudo. Você encontra essa teoria sendo defendida no livro de Gênesis, da Bíblia. E uma outra teoria é a teoria do evolucionismo, que o ser humano, pela seleção natural, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, e ele vai buscar a luta pela sua sobrevivência. E vamos observar aqui, já na página 28, esses dois modos de interpretação sobre a origem do homem. O que é que temos aqui? Criacionismo. Há várias explicações criacionistas e, segundo os cristãos, a base da teoria está na Bíblia, que é uma compilação de vários livros. O que é compilação, professor? É a junção de vários livros num livro só.
mais especificamente no Gênesis. Após criar o mundo, Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança, modelando a partir do barro, e com o sopro divino lhe deu vida. Assim, pelo cristianismo, é descrita a criação do primeiro homem, chamado de quê? De Adão, do qual uma costela foi tirada para dar origem a Eva, a primeira mulher. E ambos moravam no jardim do Éden, ou paraíso, dando origem à humanidade. Conta a Bíblia que, após Adão e Eva comerem o fruto proibido, que simbolizava o conhecimento do bem e do mal, o casal foi expulso do paraíso. Bom, vamos agora para o evolucionismo. Essa teoria estabelece que as espécies surgem uma das outras, ou seja, evoluem física ou biologicamente até dar origem a outra espécie. Essa mesma concepção foi adotada para explicar a origem humana, afirmando-se que homens e macacos evoluíram de um antepassado comum. O processo de evolução das espécies tem duas bases de análise fundamentais: a mutação, um processo constante de evolução e transformação das espécies, e a seleção natural, que é uma consequência dessa mutação, visto que as espécies evoluem de acordo com suas necessidades de adaptação ao meio em que vivem. Um exemplo desse processo seria as girafas, que, por habitarem em regiões secas com a vegetação escassa, passaram a comer brotos e as folhas de árvores mais altas. Foi o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck que primeiro ajudou a explicar o processo de evolução das espécies. Olha aí, Lamarck foi o cientista que explicou essa lei das espécies. E a seleção natural foi feita por quem? Isso, foi feita por Charles Darwin. Anote isso aí, viu? Prosseguindo, temos então na página 31 o aparecimento da humanidade. Os primeiros hominídeos, homens pré-históricos. Os hominídeos, aqui na página 31, aliás, família que inclui alguns gêneros humanos que surgiram há mais ou menos 5 milhões de anos. Faziam parte dessa família os ardipithecus, australopithecus e o gênero humano. Os primatas faziam parte da família Pungidae, composta por orangotangos, gorilas e macacos. Portanto, o homem não descende do macaco, e sim de um antepassado em comum entre os primatas. Não é? Prosseguindo, nós temos na página 32 a continuidade de hominídeos. Os hominídeos aqui, afarenses, Homo habilis, Homo erectus, neandertalenses e o Homo sapiens sapiens, que nós hoje somos oriundos desse Homo sapiens, tá bom? Tivemos atividadezinhas que fizemos também do nosso livro, a teoria da espécie humana na América, a teoria Acton, a teoria de Clovis e a teoria transoceânica, os primeiros
não é, sítios arqueológicos descobertos no Brasil. Tivemos lá a nossa pesquisadora muito importante, não é, a franco-brasileira chamada Nied Guidon. Então, Nied Guidon vai ter um estudo que é reconhecido internacionalmente com a nossa pré-história, a pré-história brasileira, os primeiros vestígios, os achados arqueológicos, as ossadas, tá bom? Dito isto, vamos prosseguir para as teorias e as hipóteses descritivas na América, surgindo também a cultura marajoara no Brasil. Vimos também de forma aprofundada a pré-história no Brasil, os caminhos da humanidade, o período paleolítico, né, o período da pedra, a pedra como um objeto fundamental, o paleolítico inferior, superior e o neolítico, que é aquele período também chamado de Revolução Agrícola, por conta da agricultura ter sido descoberta pelo homem pré-histórico, e essa descoberta vai ser revolucionária para eles. A criação de animais. Depois do período neolítico, nós tivemos a idade dos metais, que foi estudado também aqui em sala de aula. Após a descoberta da idade dos metais, o surgimento do Estado, a força desse Estado, a organização, a propriedade privada, tudo isso sendo uma preparação para a evolução e a chegada das primeiras civilizações. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem essa revisão. Vou fazer outra brevemente, não é? E que vocês se dediquem, estudem, respondam direitinho lá as tarefas que vocês vão receber, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe, se cuidem, mantendo o distanciamento social, não é, pessoal? Façam isso, viu? Obedeçam às organizações, não é, Organização Mundial da Saúde, que trata dessa situação. Forte abraço a todos, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.